Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma reflexão em torno da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Então nós vamos nesse momento preparando os nossos corações, as nossas mentes para mais esta reflexão. Então nós vamos unindo nesse momento os nossos pensamentos, os nossos corações, elevando-os a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, amigo maior, aos benfeitores espirituais, agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos reunidos, se não fisicamente, mas reunidos pelo coração, pelos mesmos ideais, pela vontade de aprendermos para melhor servirmos. Abençoa assim, Senhor, essas nossas reflexões da tarde. Graças a Deus e graças a Jesus. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui então para falarmos um pouquinho a respeito desse tema, encarnação dos espíritos. Então vamos lá. Bem, o que significa a palavra encarnar? Encarnar vem do latim incarnare, que quer dizer tornar-se carne, fazer-se humano. Então, é a ação do espírito em se unir à matéria, em se unir à carne. Certo? Então, vamos ver como isso se processa. Bem, o Espiritismo nos ensina de que maneira isso ocorre. Então, veja, como se dá essa ação de união entre o espírito e o corpo físico? Através do perispírito. Então, veja, o espírito, por ser de natureza espiritual, é um ser indefinido, um ser abstrato, que impede que o espírito tenha uma ação direta sobre a matéria, sobre o corpo físico. Aí entra o quê? Esse corpo intermediário, esse envoltório semimaterial. Né? Por que semimaterial? Porque é uma matéria mais sutil, né? Menos densa. E o perispírito, ele pertence à matéria pela sua origem, porque ele vem do fluido cósmico universal, mas ele também pertence à espiritualidade pela sua natureza etérea. Então ele está ali no meio termo, ele é uma ponte, ele funciona como um traço que une o espírito ao corpo físico, tá certo? Então, esse é o corpo espiritual, que tem um papel muito importante para a nossa encarnação. Né? Se estamos falando de encarnação do espírito, o perispírito tem um papel assim fundamental de união entre o espírito e o corpo físico. Bem, o homem é formado então de 3 partes essenciais: o espírito, o corpo físico, e entre os dois estaria o quê? Justamente o perispírito, que vai servir de ponte, né? De intermediário entre o espírito e o corpo físico, tá certo? E o que é importante a gente ressaltar? Que o perispírito ele vai ser um veículo do pensamento do espírito. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho a vontade de erguer o meu braço. Então, eu vou transmitir para o corpo físico esta minha vontade. O meu pensamento. Como funciona isso? Através do perispírito. É ele que vai levar esse meu desejo, essa minha ordem, ok? Um outro exemplo. Eu estou passando por um nervoso, foi um dia muito tenso, e aí meu estômago começa a arder, ou minha cabeça, eu estou com uma dor de cabeça por conta daquele aborrecimento. Por que acontece isso? Como chegou no meu corpo físico? Porque o nervoso, espírito, né, é que sentiu nervoso. Como chegou no corpo? Através do perispírito. Então é ele que é essa ponte que leva até o corpo físico. Mas também ele funciona ao contrário.
Então, os agentes externos, né, o corpo físico tem essa sensação, né, desses agentes externos e leva para o espírito. Então, vamos dar um exemplo. O calor, o frio. Então, o corpo físico, ele recebe, ele tem essa sensação de calor ou de frio e leva para o espírito essa sensação através do perispírito. Então, é uma via de mão dupla. Daí a gente percebe a importância do perispírito na nossa encarnação, certo? Bom, a lei de Deus impõe a encarnação aos espíritos. Então veja, o que nós podemos comentar aqui? Que a encarnação é uma lei divina. E se é uma lei divina, vale para todos nós, né? E se é uma lei divina, está incluso aí a bondade, né? A sabedoria divina. E, por certo, né? É o melhor caminho para nós, certo? Porque Deus é a sabedoria infinita, Deus é a bondade infinita. Então, se Deus impõe isso para nós, enquanto espíritos, para a nossa evolução, é porque é o melhor caminho para nós, certo? Só que tem uma palavrinha ali, impõe, quer dizer, o que quer dizer isso? Querendo ou não querendo, o espírito necessita se unir à matéria. Ele pode até prorrogar um pouco, mas vai chegar um momento em que ele vai necessitar se unir à carne, ou seja, vai necessitar da encarnação, tá? Então, é a pedagogia divina que possibilita, né, que nós tenhamos sempre novas oportunidades de aprendizado, de refazimento, de retificação, tá certo? Então é isso. Bem, Deus impõe a encarnação, então, né, com o fim de fazer-nos chegar a... Bom, a imagem ali já nos dá uma pista do que vai chegar, né? A perfeição. Então, todos nós caminhamos para a perfeição, é o nosso destino, né? Todos nós. Bom, só que é uma perfeição, logicamente, relativa, porque a perfeição absoluta, só Deus. Então, para nós, enquanto criaturas, enquanto filhos de Deus, nós alcançaremos uma perfeição relativa, né? Vamos nos adquirir essa perfeição moral. Como se dá isso? Justamente, a cada encarnação, nós vamos o quê? Desenvolvendo os nossos potenciais, né? Nossos potenciais divinos, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós vamos desenvolvendo a inteligência pelas lutas do dia a dia, pelas dificuldades, né? Isso inclui as dificuldades do dia a dia, os obstáculos, né? Os desafios da vida. Tudo isso vai fazer com que nós desenvolvamos justamente a inteligência, conhecimentos, as nossas virtudes. Então, é no labor, é no dia a dia, na luta do dia a dia que nós vamos caminhando para a perfeição, pouco a pouco, né? Então, fazendo as nossas escolhas, mesmo que equivocadas. Nem sempre nós fazemos escolhas acertadas, mas mesmo nas escolhas equivocadas, mesmo nos erros do caminho, tudo isso vai redundar, vai levar à perfeição. Qual é a diferença? Que quando a gente faz escolhas equivocadas, a caminhada fica mais longa, né? Nós muitas vezes pegamos atalhos, porque imaginamos que seja o melhor para nós, mas às vezes não é. Então, as escolhas equivocadas, os erros do caminho vão aumentar a caminhada, mas sempre vai chegar à perfeição, tá certo? Então, isso é importante. Porque somos espíritos muitas vezes inexperientes, imperfeitos, então errar, equivocar faz parte da jornada. Mas o que é importante a gente perceber? Que no final das contas vai desembocar sempre na perfeição, tá? Mesmo que demore muito, mas vai chegar lá. Bem, um outro ponto importante
e que eu convido os irmãos a lerem na íntegra, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos livros básicos da doutrina espírita, de Allan Kardec, né? Esse livro, lá no capítulo 4, itens 25 e 26, onde Kardec vai desenvolver, né, uma mensagem em torno disso, né? Inclusive, esse é o título da mensagem, né? De uma delas. A encarnação é um castigo, né? A gente vê tanta dificuldade, né? Muitas vezes você coloca, você encarna para pagar a dívida do passado. Então você muitas vezes tem uma imagem da encarnação como sendo um castigo, né? Então, como se explica isso? Como Kardec de uma forma muito didática, ele vai nos explicar, né? Aqui a gente colocou a imagem de um estudante que não está com muita vontade de estudar, né? Na verdade, se a gente pode analisar ele, está com jeito de ser um estudante preguiçoso, negligente, né? E aí Kardec vai comparar justamente com o estudante. Então, o que ele vai dizer? Olha, o estudante, o objetivo dele é chegar à universidade, entrar na universidade. Ok. Só que aquele estudante que se empenha, que se esforça, que estuda, ele vai chegar mais rápido ao seu objetivo, que é justamente chegar à universidade. Mas aquele estudante negligente, preguiçoso, que não estuda, o que vai acontecer? Ele tem grandes chances de quê? De repetir a série, repetir de ano. E aí o que vai acontecer? Ele vai ter que repetir as lições, né? Fazer tudo de novo. Aí ele vai dizer assim, olha, esse estudante pode chegar à universidade? Pode, vai demorar mais tempo do que aquele estudante que se esforça, né? Mas o que vai acontecer? O estudo em si é um castigo? Não. O que vai ser um castigo para esse estudante? Ter que fazer tudo de novo, repetir lições, repetir experiências. Isso é que é um castigo. Aí ele vai levar isso para a questão do espírito e a encarnação. Veja, o espírito quando se esforça, diz ele, quando ele se empenha em cumprir os seus deveres, em se melhorar intimamente, em fazer tudo direitinho, o que vai acontecer? Ele vai abreviar a sua jornada, ele vai chegar mais rápido ao seu destino, vai ser feliz, vai adquirir aquela felicidade real mais rápido, vai evitar muitos aborrecimentos, muitos sofrimentos, muitas aflições, ao passo que aquele espírito que não se esforça, preguiçoso, negligente, que não cumpre seus deveres, que não se preocupa em se melhorar, o que vai acontecer? Ele vai ter que repetir experiências, vai ter que ter várias encarnações com as mesmas experiências até que aprenda a lição. E isso se torna um castigo. Então, a encarnação em si não é um castigo, mas o fato de ter que repetir experiências, da mesma forma que o aluno preguiçoso e negligente. Percebe? Então, a encarnação é castigo? Não. O que é um castigo? Ter que fazer tudo de novo, repetir experiências. Tá certo? Por quê? Deus não tem pressa. Se nós não aprendemos a lição, ele concede novas oportunidades, né? Até que nós aprendamos. Porque, como já vimos anteriormente, todos chegaremos à perfeição. Tá certo? Então, vamos lá. Bem, não poderíamos trabalhar pela nossa evolução apenas no mundo espiritual? Seria bom, né, se a gente pudesse ficar, né, não precisasse das lutas daqui da matéria, da encarnação, mas, olha, o que a gente pode colocar aqui? Bem, uma coisa importante, quando a gente está no mundo espiritual, a gente se relaciona com aqueles espíritos
que estejam no mesmo padrão vibratório que nós, que estejam no mesmo grau evolutivo. Então, se nós ficamos indefinidamente no mundo espiritual, a gente corre o risco da estagnação, de estacionar. Ao passo que quando a gente está aqui na matéria, a gente se relaciona com espíritos de diversos graus evolutivos, o que é um grande aprendizado para nós, certo? Um outro aspecto que a gente gostaria de colocar é que, vamos dizer, no mundo espiritual a gente tem a chance de aprender, de aperfeiçoar-se. Sim, nos livros de André Luiz, psicografados pelo Chico Xavier, aquela série A Vida no Mundo Espiritual, nós percebemos que existem atividades diversas no mundo espiritual que nos permite justamente nos aperfeiçoarmos, estudarmos, evoluirmos, aprendermos. Ok, tudo ok. Só que chega um momento em que nós precisamos provar a nós mesmos que nós aprendemos, né? Quer dizer, é como se estar na encarnação fosse um Enem para o espírito. Ele precisa fazer uma aferição do seu conhecimento. Será que eu aprendi realmente? Será que eu absorvi? Será que eu internalizei os ensinamentos? Será que eu aprendi realmente? Então ele precisa vir para cá para provar-se, né? Provar se realmente aprendeu. Tá? Então muitas vezes é um desafio estar aqui, né? Mas é necessário para a nossa própria evolução, para o nosso próprio crescimento, tá certo? A gente pode, como a gente já colocou anteriormente, adiar. Pode demorar um tempo, mas vai chegar um momento que a gente precisa vir aqui, tá certo? Bem, aí a gente traz para ilustrar, né, esse livro Missionários da Luz. A gente coloca ali que o planejamento começa no mundo espiritual. E André Luiz deixa isso muito claro, como nós já mencionamos anteriormente, essa série de livros, A Vida no Mundo Espiritual, e um deles é o livro Missionários da Luz. Nesse livro fica muito claro justamente esse planejamento encarnatório. Então, existe, por exemplo, na cidade Nosso Lar, cidade espiritual, né, esse centro de planejamento de reencarnações, onde tem centenas de espíritos especializados em planejar justamente a encarnação do espírito. Espíritos especializados em biologia humana, embriologia. Então, eles orientam. Então, existe todo um cuidado, toda uma preocupação dos benfeitores para que nós, quando encarnarmos, tenhamos sucesso, né? Que tudo possa correr bem. Então, eles nos sugerem, vamos supor, eles desenham o corpo, né? Qual o corpo que nós iremos habitar enquanto espíritos, que seja mais adequado às nossas necessidades espirituais. Então, o corpo já vai ser de acordo com a nossa necessidade. E eles vão orientando. O planejamento se dá, logicamente, em linhas gerais, porque, logicamente, que aqui nós vamos também ter as nossas próprias escolhas, o nosso livre-arbítrio, embora que esse livre-arbítrio é limitado, né? A gente vai até um certo ponto, porque ainda somos espíritos imperfeitos, que temos ainda um livre-arbítrio limitado, mas, de toda forma, temos as nossas escolhas. Então, o planejamento se dá assim, vamos supor, em linhas gerais, aquilo que é o mais importante já vem traçado do mundo espiritual. Então, para a gente perceber o quê? O quanto de investimento espiritual há numa encarnação. Não vem assim, de uma hora para outra, vou encarnar e pro não. É tudo muito bem elaborado, tá? Isso de maneira geral. André Luiz deixa muito claro isso, tá? Então, é uma coisa muito séria. Bem, aí a gente agora vai trazer, para a gente ilustrar também, aqueles irmãos, os espíritos que André Luiz entrou em contato nesse centro de planejamento, irmãos que já estavam se preparando para a encarnação, que serve também de aprendizado para a gente, né? Ilustra e ensina a gente.
O primeiro que a gente vê no livro, que André Luiz menciona, é o espírito Anacleta, né? Manassés, ali, então nós vemos ali na imagem Anacleta, Manassés, que é um dos técnicos do centro de planejamento, e André Luiz, que está ali para colher aprendizado, né, informações. E Manassés está ali com o mapa de Anacleta, né, com o seu futuro corpo, né, e ele comenta que Anacleta é uma das trabalhadoras mais corajosas de nosso lar. O que acontece com ela? Ela está há 40 anos ali servindo na colônia. E há 30 ela conseguiu a concessão de encarnar, não só ela, mas também os seus 4 filhos do passado. 4 filhos que foram dela na encarnação anterior, ela vai os ter de novo como filhos nessa próxima. Por quê? Porque ela os mimou excessivamente. Ela deu-lhes orientação intelectual, mas faltou o quê? A orientação moral. Então eles se perderam, moralmente falando, e acabaram que desencarnando precocemente. E estão em regiões inferiores do mundo espiritual, sofrendo muito. Quando ela chega no mundo espiritual, pela desencarnação, e cai em si, e percebe, e entende melhor a situação, que ela tinha sido a responsável por isso, ela começa a servir, trabalhar, se empenhar para conseguir refazer a sua caminhada, ter uma nova oportunidade. E nesse novo planejamento encarnatório, esses 4 filhos do passado, 2 serão paralíticos, 1 terá uma deficiência mental e a filha, só uma filha, que será que irá lhe ajudar na sua viuvez precoce. Ela terá uma viuvez precoce. Então, será uma encarnação de muita luta, de muito trabalho, mas ela está consciente. Veja que ela está consciente de que é uma obrigação, é um dever dela retornar e refazer a sua caminhada. Então, veja, a preparação que se faz, né, para a gente poder encarnar. Então, ela já vem já consciente da sua tarefa. Então, não foi de um dia para o outro que tudo isso se deu, não. Com trabalho, com empenho, com orientação, supervisão, para que tudo pudesse correr bem nessa futura encarnação. Tá? Então é um aprendizado para a gente. Muitas vezes a gente vê aquela dificuldade naquela família, né? Com os irmãos assim, nessa dificuldade orgânica, né? Deficiências e tal, mas tudo isso são remédios, tudo isso é positivo para o espírito, né? Para a cura espiritual, né? Importante isso. Porque enquanto a gente está aqui, a gente tem uma visão muitas vezes limitada, né? Mas quando a gente tem essa visão espiritual, tudo muda, né? Muda de figura, a gente consegue ter uma perspectiva maior, né? Outro irmão aqui que André Luiz nos apresenta é Silvério. Silvério também está prestes a encarnar depois de 15 anos de trabalho no auxílio lá de nosso lar, ele consegue essa concessão de uma nova oportunidade encarnatória. Bem, Manassés apresenta a ele, né, André Luiz, e parabeniza Silvério. Por quê? Porque Silvério aceitara a sugestão dos benfeitores. Qual é a sugestão? Dele encarnar com uma deficiência na perna. E aí, Silvério explica, olha, eu aceitei porque eu sei da minha fraqueza moral, né? A minha fragilidade moral, que é justamente o amor próprio excessivo, a vaidade. Então, ele está consciente de que a deficiência na perna será um antídoto ao amor próprio excessivo, né? A preocupação com aquela deficiência vai ajudá-lo, vai impedir que ele se desvie do caminho. Por conta disso é que no passado, em outra encarnação, ele contraíra débitos por conta dessa vaidade, desse amor próprio excessivo. Tá? Então, a gente começa a ter uma visão diferente, não é?
como muitas vezes uma dificuldade orgânica, como muitas vezes esses problemas são um benefício para nós, né? Um benefício. E Segismundo, terceiro e último que nós colocamos aqui, que André Luiz entra em contato, esse bebê que está aqui, né, que é Segismundo, que está agora prestes a iniciar uma nova jornada encarnatória. Sua mãe, a Raquel, seu pai, Adelino. Um triângulo amoroso, né, do passado que encerrara com o assassinato, né, de Adelino. Então, Segismundo assassinou o pai, Adelino, por conta do amor de Raquel. Então, foi um desfecho triste, de muito sofrimento, e que agora Segismundo tem a oportunidade de recomeçar a sua jornada. Bem, o que a gente gostaria de colocar aqui a respeito de Segismundo? Que ele dá um depoimento, né, André Luiz, ele fala que ele tivera a autorização, a concessão no mundo espiritual, né, das esferas superiores, para empreender uma pequenina obra de auxílio, de socorro aos espíritos necessitados nas cercanias de nosso lar. Então ele já estava servindo, ele já estava, embora ele tivesse cometido esse crime no passado, ele já estava numa condição espiritual boa. Ele já estava servindo, ele já estava nessa obra ajudando aos espíritos. Só que o que acontecia com ele? Ele disse a André Luiz que ele se sentia assim meio que desconfortado por conta de não ter ainda se reconciliado com sua própria consciência. Então, ele trazia a consciência pesada pelo crime cometido no passado, então dificultava esse atendimento. Como é que ele podia ajudar se ele mesmo não havia se ajudado ainda? Então ele tinha uma necessidade de se reconciliar com sua consciência, né? Conquistar o perdão de Adelino para que ele pudesse retomar essa sua obra no mundo espiritual, esse seu trabalho de socorro. Tá? Então agora ele já tinha créditos. Por conta desse trabalho, ele tinha créditos para receber toda a ajuda, então eles ajudaram, incentivaram a ele, porque ele dizia assim, que o fato dele já ter conseguido estar numa situação melhor, então, logicamente, que pedia-se mais dele. Então ele fala, vai de mim se cair de novo. Então, ele recebia do mundo espiritual, dos amigos que ele já conquistara, amigos espirituais, o incentivo, né? Eles encorajavam ele, não, vai dar tudo certo, confie, tenha bom ânimo. Então, sempre essas palavras de bom ânimo para Segismundo, para ele seguir, né, rumo à reconciliação, primeiro com a sua própria consciência e com aqueles que estivessem à sua volta, sobretudo com o seu pai Adelino. O que a gente percebe com esses três casos? Justamente todo esse cuidado, toda essa preocupação a que nós possamos, ao estar aqui, conseguir dar conta daquilo que foi planejado. Né? Há sempre esse cuidado, essa preocupação. Certo, meus irmãos? Então a gente gostaria de deixar essa mensagem. Encerrando, a gente traz essa mensagem que está justamente nesse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e com essa mensagem que está no Evangelho de João. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, é o título do capítulo 4 e a mensagem que a gente deixa, ou seja, ninguém pode alcançar a felicidade real, ninguém pode evoluir, ninguém pode crescer se não encarnar, se não nascer de novo, certo? Então a gente deixa aqui justamente isso, que estarmos aqui é a melhor oportunidade, a maior oportunidade que temos de nossa própria evolução. Muito obrigada, viu, meus irmãos? Muita paz. Agradecemos muito a Deus, a Jesus, aos bons espíritos,
por mais essa oportunidade. Fiquem todos em paz. Que Jesus habite o lar de cada irmão que esteja ligado neste momento. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos. Graças a Deus e graças a Jesus. Fiquem todos com Jesus. Muita paz.